queridos alunos, tudo bem? Aqui é Rejane Ferreira e este é o canal Tabuando, seu canal de matemática básica. E o assunto de hoje é um assunto basicão mesmo, um assunto necessário para todas as séries do Ensino Fundamental 2, para concursos, para vestibular, para o Enem, ou seja, você precisa saber. Conjuntos numéricos. Então, bora lá? Vamos comigo? Mas antes de começar, por favor, faz duas coisas. A primeira, deixa o seu like para me dar uma ajudinha aí. E a segunda, pega um caderno de anotações, porque é importante que você vá fazendo, anotando, pausando o vídeo, porque essa coisa de só ir olhando, só escutando, não tá com nada. A gente também aprende escrevendo e fazendo, e aprende muito dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de conjuntos numéricos, basicamente eu estou me referindo à história da matemática, certo? E é importante que a gente perceba que toda a história começa de uma forma muito simples, com elementos muito simples, vamos assim dizer. E no início da história da matemática só existiam números naturais. Você sabe quais são os números naturais? Naturais, tem até uma musiquinha que fala assim, ó. Os naturais são positivos e inteiros. E o zero, e o zero, e o zero é o primeiro natural. Tenta cantar comigo, vai. Você percebeu que é melodia de Cai Cai Balão, né? Então vamos. Os naturais são positivos e inteiros. E o zero, e o zero, e o zero é o primeiro natural. Beleza? Então, quando a gente canta essa melodiazinha aí, que eu mesma crio, viu, gente? Tá cheio de melodias aqui nesse canal. A gente percebe que os naturais são números positivos, ou seja, nada de negativo e nada de número quebrado. Então, vamos começar colocando aqui nesse conjunto numérico. O zero entra aqui dentro, não entra? Me fala mais um aí que é positivo inteirinho, nada de quebrado. Ah, o 15, beleza, ele é inteirinho. O 37, ótimo. Pode ser maior? Pode, 2000, 1792. Deixa eu ver, 38.569. Perceba que são todos números inteirinhos, ninguém aqui é quebrado. Fração, professora, entra, desde que a fração seja aparente. Deixa eu te lembrar o que que é isso, que vai que você esqueceu, né? Por exemplo, 16 quartos. Dá para dividir 16 por 4? Dá um número inteiro, dá 4. Deixa eu colocar aqui do lado, ó, para você entender. 16 dividido por 4 não é 4? Se a resposta for inteira, a fração entra aqui. Agora, se a resposta for quebrada, não, porque no início da matemática não tinha número quebrado, ok? Professora, a raiz entra. Ué, se for uma raiz exata, tô de boa. Por exemplo, a raiz quadrada de 9, né? Quanto é a raiz quadrada de 9? Não me fala que esqueceu, hein? Claro que é 3, né? Então tá de boa. Raiz quadrada de 9 é 3, então entra, porque é exata. Mas não vai entrar aquelas raízes estranhas que não são exatas, certo? Então, é um conjunto de números zen, um conjunto de números tranquilos, simplesinhos, de onde tudo começa. Natural, gente, é uma coisa de boa, né? Eu tinha até um professor da faculdade que falava assim, que às vezes as pessoas perguntavam, professor, o zero é natural? E aí ele dava um exemplo, que até um bebê sabe que o zero é natural, de tão natural que o zero é, que se o nenenzinho tiver nascido hoje e tiver com fome, o que que ele faz? Ele chora. Até o neném que nasceu hoje compreende o zero. Zerou o leite, zerou a comida. Ele está com fome. Zero é natural? Sim. Deixa uma planta sua aí sem água. Zerou a água, ela morre. Até uma planta conhece o zero, de tão natural que o zero é. Fechou? Ok, então vamos seguir, né? E agora, na sequência, a matemática ela foi criando ramificações cada vez mais completas, complexas também, né? E aí nós temos na sequência o conjunto dos números inteiros.
E o conjunto dos números inteiros, o Z, essa aqui é a letrinha, né? Do conjunto dos números inteiros, dentro dele estão todos os naturais. Então, todos aqueles que a gente acabou de falar agora há pouco estão aqui. Então, o 0 está aqui, o 22 está aqui, o 37. Então, todos os naturais são inteiros. Escreve isso aí. Todos os naturais são inteiros, ok? Mas tem novidade. Aqui entram os negativos. Raciocina comigo, presta atenção nessa palavra, inteiro. Então, nada de quebrado, ok? Não vai existir isso aqui, ó, 3,5, nem pensar, certo? Ó, eu apelei aqui, hein? Coloquei um X de um tamanho, mas não vai ter nada quebrado, só número inteirinho. Ah, professora, quer dizer que fração não entra? Depende. Se essa fração der um número inteiro, eu vou te dar um exemplo, ó, menos 10 quintos. Essa entra. Por quê? Quanto é 10 dividido por 5? Isso aí, 2. No caso, menos 2, que eu coloquei um menos ali. Então, a novidade aqui são os negativos, mas a galera continua inteirinha. Então, menos 200, o mais 200. Então, entram todos os que já entravam e mais a novidade dos negativos, mas inteiro. Presta atenção, hein? Nada quebrado. Fechou? Ok. Vamos seguir viagem? E aí, na sequência, deixa eu só apagar aqui para eu passar para frente. Na sequência veio o terceiro conjunto numérico. Você deve estar se questionando assim: ah, a minha professora vai colocando um dentro do outro. Eu também vou colocar, calma lá. Mas é porque eu quero te mostrar um por um separadamente, porque assim você vai compreender melhor, tá bom? Agora vem ele. Ele é um dos mais usados de todos, que é o conjunto dos números racionais, que é de quociente, que é de divisão. Resultado da divisão, né? O quociente. Beleza. Então, ó, tudo que entrava antes que eu falei de natural e de inteiro vai entrar aqui dentro. O natural e o inteiro tá aqui dentro. Então, o zero entra aqui de boa. Ah, o 37, toda hora eu tô pondo 37. Ele não entrou nos dois anteriores? Entra o 200, os negativos, olha, por exemplo, eu não estou pondo na ordem crescente, tá, pessoal? Vou sair da ordem, ó, menos 400, entram todos os negativos. Aí, qual novidade, então? Se não está igualzinho ao anterior. A novidade é que os quebrados entram. Eu brinco que é Q de quebrado, mas na verdade Q não é por isso, né? Mas aqui os quebradinhos vão entrar. Então, as frações, essa é uma fração própria, ela não é inteirinha. Se eu fizer 3 quintos, isso aqui, quando eu dividir 3 por 5, vai dar 0,6. Agora pode. Agora pode quebrado. Tanto pode quebrado que ele me permite colocar as dízimas periódicas. Cuidado, periódica, aquela que tem o mesmo número, 0,77777, infinitamente. Por quê, professora? Porque a dízima periódica ela vira fração. 0,777 é 7 nonos, então ela vira fração. Tudo que vira fração está aqui dentro, certo? Então eu vou ter as dízimas periódicas, raiz quadrada, desde que seja uma raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 36 é exata? Sim, é 6, então está aqui dentro. Ah, já falei das frações, né? As frações negativas, menos um sexto. Beleza. Então, aqui dentro, a verdade é que os racionais abrangem a maior parte dos números que a gente usa. Zero, negativo, quebrado, dízima periódica, que é um tipo de quebrado, só que é um decimal infinito, né? Raiz quadrada exata. Então, ele abrange muita galera aí da matemática. Boa parte dos exercícios que você faz na matemática estão aqui dentro dos racionais. Beleza? E, de repente, você deve estar se perguntando, ah, então quem não está aqui dentro? Ah, eu vou te mostrar agora quem não está aqui dentro. Deixa eu só apagar, que nós vamos para o próximo conjunto numérico, que você está anotando aí, não tá? Então, o nosso próximo conjunto numérico são os irracionais. Aqui eu brinco que é o conjunto do não. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Ele é o conjunto do não. Como assim? Dentro desse conjunto estão as dízimas, vou anotar aqui, ó, faça favor de anotar aí também, dízimas não periódicas, não periódicas. E quem mais? Também as raízes
Anotem. Não, olha o não, exatas. É um conjunto antipático. É um conjunto que se isola, ele não entra nos demais. Aqui é o único conjunto em que o zero é barrado, ele não pode entrar, certo? Então, ele é o conjunto do não. Repete comigo, por que não? Porque aqui só entram dízimas não periódicas e raízes não exatas. Vamos de novo? O que que entra aqui? Dízimas não periódicas e raízes não exatas. Vou começar com algumas raízes não exatas. Raiz quadrada de 7 não é exata, então ela entra aqui. É só esses números assim que a gente usa muito pouco que entra aqui, viu? Raiz quadrada de 19, raiz quadrada de 200. Então, essas raízes não exatas, elas estão todas aqui. Digita isso na calculadora, você vai ver que essas tornam-se dízimas não periódicas. Vou colocar uma dízima não periódica aqui do ladinho para você lembrar o que que é, ó. 2, opa, 7, 3, 1, 4, 9, 2, 1, 6. Você percebe que não tem o mesmo período? Não repete o mesmo número? Por isso é uma dízima não periódica. E a dízima não periódica mais famosa é o π. Ela é uma dízima, o numeral π, ele é uma dízima não periódica. Então, ele está aqui. Vamos colocar uma outra dízima não periódica. 5,17, 49, 23, 26, 14. Tá vendo que cada hora tem um algarismo diferente? Não tem uma mesma repetição, um mesmo período? Então, isso é uma dízima não periódica. Ó, calma lá. As periódicas estão nos racionais e as não periódicas estão nos irracionais, que é o conjunto do não. Dízimas não periódicas e raízes não exatas. Fechou? Ok, e aí a gente vai. Eu não posso dizer que é o maior conjunto numérico, que existem os complexos que a gente estuda lá no terceiro ano do ensino médio. Mas, por hora, no ensino fundamental, vamos assim dizer, este é o maior dos conjuntos estudados, que é o conjunto dos números reais. Só você aí do ensino médio que depois vai estudar o complexo, que é o maior de todos. E o conjunto dos números reais, ele é dado pela letrinha R. Opa, deixa eu escrever aqui, ó, reais. Ai, ficou feio. Deixa eu arrumar de novo. Conjunto dos números reais, ó. Ele é dado pela letra R. E aqui, como para nós, aqui no ensino fundamental, é o maior dos conjuntos, aqui vai entrar todo mundo. Aqui sim entra zero, entra número positivo, entra número negativo, entra número quebradinho, ó, 0,32. Deixa eu pôr ponto e vírgula aqui para separar os números com vírgula. Entram as frações exatas, as frações não exatas, né, aparentes, próprias, impróprias, todas elas, entre as raízes quadradas exatas, entram as raízes quadradas não exatas, aqui ó, de 49 é exata, as raízes quadradas não exatas, por exemplo, a de 35, entra todo mundo, e entram aquela galera do não, aquela galera dos irracionais, o pi entra aqui, as dízimas periódicas, as não periódicas, ou seja, tá tudo aqui dentro. Então, reais ele engloba todos, ok? Percebeu que o zero está aqui? O zero só não entra onde? Ah, nos irracionais, isso mesmo. Muito bem. E para finalizar, então, vamos fechar aqui com chave de ouro, colocando um diagrama. O diagrama, né? Esses todos que eu estava colocando eram diagramas, mas vamos colocar um diagrama bem completinho para mostrar essa relação entre os conjuntos, né? E aí a gente tinha começado lá nos naturais. Depois nós fomos para o conjunto dos números inteiros. É importantíssimo você desenhar esse diagrama, tá? Na sequência fomos para os racionais. Passamos pelo conjunto do não, que são os irracionais, e terminamos nos reais. Vou voltar a dizer que no ensino médio você vai ter mais um conjunto aqui que são os complexos. Então, pessoal, por exemplo, se eu coloco um zero da vida aqui, lá nos naturais, o zero está dentro dos naturais, mas olha para o desenho.
Você concorda comigo que esse diagrama azul, essa figura fechada azul, ela está dentro de todas? Ela não está dentro de todas, menos dos irracionais? Então, o zero, ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real. Se eu coloco o 12 aqui, eu posso dizer que o 12 é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real. Mas se eu venho aqui e coloco um 3 quartos da vida, né, que é quebradinho, ele é somente racional, esse verdinho, ó, esse conjunto verde está dentro dos racionais e está dentro dos reais. Se eu coloco uma raiz quadrada não exata, raiz quadrada de 17, ela vai ser um número apenas. Deixa eu só consertar esse 7 aqui. 17. O 17 vai ser um número irracional, mas esse vermelhinho também está dentro do roxo. Então, também ele é real. Beleza? Então, um conjunto vai ficando dentro do outro. Pensa em caixas, caixas uma dentro da outra, né? Essa caixa azul está dentro da caixa laranja, que está dentro da caixa verde, que está dentro da caixa roxa. Não é verdade? E a vermelha está dentro da caixa roxa também. É um conjunto à parte dos irracionais. Então, se alguém te perguntasse assim, ó, tipo, 4 é um elemento, né? Então, ele pertence ao conjunto dos números reais? Verdadeiro. Menos 5, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Verdadeiro. Deixa eu ver. Essa dízima periódica, 0,1111, pertence, ó, periódica, aos racionais? Certinho. Eu poderia colocar o pi. O pi pertence, aliás, vou colocar um não pertence também, ó. O pi não pertence aos racionais. Por que que ele não pertence? Porque ele é uma dízima não periódica. E para ser dos racionais tem que ser periódica. Entendeu? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha compreendido, dá uma voltada, estuda um pouco mais, porque com certeza esse assunto, às vezes ele não vem sozinho, mas ele vem misturado com outros tantos. Porque, afinal de contas, você precisa saber esse numeral que deu lá na equação, ele está em qual conjunto? Esse numeral que foi resposta lá de uma geometria da vida, ele está em qual conjunto? Então, acaba que esse assunto implica em todos os outros na matemática, ok? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau, tchau.